Repita comigo. A salvação é de graça. A salvação é de graça. Nós só precisamos crer e confessar o Senhor. Simples assim? Simples assim. Só que andar com Deus é uma outra história. Exige um nível de entrega totalmente diferente. Existe um padrão de vida, um padrão de comportamento, fora dos padrões comuns. Ontem nós tivemos uma grande reunião aqui no ministério, a consagração dos nossos colunas, e entre os assuntos que foram abordados, 3 pilares de extrema importância foram apresentados a nós na reunião. Repita comigo: integridade. É impossível alcançarmos o favor do Senhor sem integridade. Ele nos quer por inteiros. Quando nós falamos de integridade, algum dos sinônimos da palavra integridade é imparcialidade, totalidade, honestidade, verdade, inteiro. Quando nós falamos de ofender, não existir integridade, nós estamos falando de ofensa de princípios. Os princípios que nós honramos, nos honram. Os princípios que nós desprezamos, sofremos as consequências disso. Segundo pilar, repita comigo: excelência. Quando nós falamos de excelência, por que é tão importante a excelência? Qual que é o padrão de Deus? A excelência. Então, quando nós não temos a excelência em nossas vidas, nós não estamos no padrão de Deus. Quando nós falamos de excelência, estamos falando de dar o nosso melhor, repita comigo, o tempo todo. Se nos faltar excelência, o Senhor não pode agir em nosso favor. Lembrando que quando nós falamos excelência, não tem nada a ver com pessoas. Ser a melhor, ser a maior. Nós estamos falando de dar o nosso máximo, independente de quem quer que seja. Terceiro pilar: manter fora de nossas vidas todas, repita comigo, as divisões ou contendas. Se existir divisões dentro da sua vida, o Senhor não vai nem ouvir. Nós vamos orar, 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 e nada vai mudar. Quando a palavra vem, ela vem para mudar. Ela só tem um único objetivo: te aproximar de Deus, e esse o aproximar de Deus provocar mudanças extraordinárias. Só que a palavra por si só, ela não é o suficiente. Ela precisa ser misturada com a fé. Porque palavra por palavra, se nós simplesmente ouvirmos e não agirmos a nossa fé, nós só vamos ouvir e vai parar nisso. Nada vai mudar em nossas vidas. Eu não lembro se há 1 ou 2 semanas atrás, nós recebemos uma mensagem poderosa sobre Abraão e Sara. Na época, no texto diz: o Senhor voltou a aparecer a Abraão. Quando o Senhor voltou a aparecer a Abraão, ele veio na forma de 3 homens. E quando Abraão avistou esses 3 homens no lado de fora da sua casa, repita comigo, ele correu. Ele correu em direção a esses homens. Ele pediu para que esses homens descansassem por um determinado tempo debaixo da sombra da árvore. Ele voltou dentro de casa, pegou água
para lavar os pés daqueles homens. Ele preparou um banquete extraordinário, pegou o seu melhor novilho, a sua melhor farinha, fez os melhores pães, ele deu o seu melhor. Ele foi excelente naquele momento. E depois de tudo isso, de ter servido, cuidado, lavado, se preocupado, a reação dele foi a seguinte: ele ficou parado do lado da árvore, à disposição daqueles homens. Quando nós falamos de ficar parados à disposição daqueles homens, nós estamos falando de, repita comigo, prioridade. Abraão tinha algo com ele muito forte no seu coração. Eu estou aqui disponível para o Senhor e eu não saio daqui. Nós somos ensinados que de Deus não se zomba, tudo que nós semeamos, isso nós iremos colher. Ele estava plantando prioridade na vida de Deus. Todos nós queremos ser tratados como prioridade pelo Senhor. Nós queremos Deus à disposição de nós o tempo todo. Nós queremos, na mesma hora que nós oramos, que o Senhor mude instantaneamente as coisas. Naquele momento de aflição, naqueles momentos de lutas, nós queremos que o Senhor pare tudo o que Ele estiver fazendo para nos abençoar. Só que se de Deus não se zomba, tudo que nós plantamos, isso nós colhemos, será que nós temos entregado essa mesma prioridade ao Senhor? Essa mesma prioridade que nós queremos ser tratados? É importante que decisões sejam tomadas nessa noite. Porque depois de todo esse posicionamento, foi só depois disso tudo, que o Senhor virou para Abraão e para Sara e falou o seguinte: nessa mesma época, no ano que vem eu voltarei, e a Sara terá um filho. Sara tinha praticamente 90 anos de idade, Abraão praticamente 100, ele já tinha perdido toda a sua virilidade, Sara já estava, não tinha como sair nada dali. Só que por conta desse posicionamento diferente desse homem, o Senhor falou: não importa quais são as suas condições, nessa mesma época, no ano que vem, eu vou voltar e você vai gerar um filho. Nós não somos somente geradores de filhos, de descendentes, nós somos geradores de sonhos e de projetos. Então, se nós queremos gerar esses sonhos e projetos, mesmo que pareça que passou de hora, que não dá mais tempo, mudanças precisam acontecer. E esse padrão de comportamento estava tão forte na vida de Abraão, que a sua obediência não parou ali, porque naquela mesma época, no ano seguinte, eles tiveram Isaac, o filho nasceu, só que eles continuaram a obedecer, porque depois de 8 dias do nascimento de Isaac, no texto diz: Abraão circuncidou Isaac como o Senhor havia ordenado. Muitos entram no processo de obediência, até o momento que alcança o seu objetivo. Depois que o objetivo é alcançado, cessa ali. Momentos de obediência é igual a momentos de vitória. Uma vida de obediência é igual a uma vida de vitórias. Só que as obediências de Abraão não pararam por aí. Até o momento que chegou aquela famosa história que o Senhor pediu o Isaac a Abraão: pegue o seu filho e vai para o lugar onde eu determinar, e neste lugar, nesse monte, você vai sacrificar. E muitos poderiam falar: puxa vida, meu Deus, eu nunca tive, nunca desfrutei. Na hora que eu tenho a oportunidade de desfrutar, eu sinto uma realização, uma felicidade que eu nunca tinha conhecido antes, o Senhor me pede de volta? Aí que está o X da questão. A fé para pedirmos é uma, a fé para devolver é outra totalmente diferente.
Quando o Senhor nos pede, repita comigo, Ele pede para acrescentar. Ele nunca vai te pedir algo para subtrair alguma coisa da sua vida. Quando Ele pede, é para poder colocar muito mais nas tuas mãos. Quando Ele pede é porque Ele quer te dar uma nação. Quando Ele pede um posicionamento, é porque Ele quer mudar a sua história. Quando Ele pede um sacrifício, um momento de obediência, é porque Ele quer alterar o seu destino por completo. Se eu perguntasse para vocês, o que vocês gostariam de receber de Deus? Eu creio que a resposta seria unânime. Repita comigo, tudo. Eu gostaria de receber tudo. Vida plena, vida completa, prosperidade, realização familiar, realização conjugal, uma saúde de ferro, uma empresa crescendo, avançando, tudo. Só que nós só estaremos prontos para receber tudo de Deus a partir do momento que nós estivermos prontos para entregar tudo a Deus. Existem pessoas que não alcançam o auge, o máximo do poder da glória de Deus em suas vidas, porque não estão dispostas a entregar tudo ao Senhor. E entenda uma coisa, quando o Senhor pede, não é para causar dor. Normalmente as dores vêm por conta da não entrega, por não entregar ao Senhor aquilo que está pedindo. Quando Ele te pede, parece que é difícil, naquele momento parece que vai te desestabilizar, parece que veio para causar muito sofrimento, você se pergunta, mas por quê? Para quê? Por que agora? Não tente entender, simplesmente confie. Nós só vamos fazer isso, só vamos tomar esse posicionamento, se nós crermos. Nós precisamos de fé. Se eu te perguntasse o que é fé, qual seria a sua resposta? A grande maioria falaria, fé é a certeza daquilo que eu espero, e a prova daquilo que eu não vejo. Quando nós falamos de fé, eu vou dar um outro significado um pouco mais simples. Fé é, repita comigo, o confiar, acreditar com obras. É o confiar, é o acreditar no que o Senhor está falando, só que com ações. Porque se a sua fé não for misturada com as obras, a palavra já nos alerta sobre isso. A fé sem obras é? Coloca para eles, por favor, Jó, capítulo 23, versículo 13. Repita comigo, mas Ele é Ele. Vamos de novo, mas com mais força. Mas Ele é Ele. Quem é Ele? Ele é o que você precisa. Todos os nossos problemas são acompanhados de perguntas. E agora? Como eu vou sair dessa? Como que eu vou vencer? Será que é possível? Quais são as saídas? Como? Quando? E Ele é a resposta para todas as suas perguntas. Ele tem o que vocês precisam. Deus tem aquilo que nós não temos. Deus pode aquilo que nós não podemos. Então é simples assim. Ele é Ele. Ele é aquele que nós precisamos. E nós vemos um homem que entendia claramente isso. Jó perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus bens e ficou enfermo. A única coisa que sobrou na vida dele foi a própria vida. O resto não tinha mais nada. Só que ele confiava no Senhor. Ele foi íntegro, excelente e ele manteve as divisões de fora. Por isso, aquilo que parecia ser o fim na vida de Jó, foi o começo do melhor tempo da história de vida dele.
porque ele recebeu em porção dobrada tudo aquilo que ele tinha perdido. Ele já era rico, ele se tornou 2 vezes mais rico. Ele teve a restituição dos seus familiares, sua saúde foi restabelecida. E se vocês entenderem qual que é o papel de Deus na sua vida, e qual é a sua função perante Deus aqui na terra, não importa se parece ser o fim na sua vida, eu garanto com toda a convicção, que se isso entrar no seu coração, vai ser o início da melhor fase da sua história. Não importa se você é velho, se você é novo, se você está passando por dificuldades, se parece ser o fim. Com Deus, repita comigo, todo fim é só o começo de uma história grandiosa. Nós precisamos crer, porque eu posso falar, se você não crer e não misturar com a fé, eu só vou falar e nada vai mudar. Então creia, confie, haja, renuncie, obedeça, e instantaneamente a sua vida será mudada. Mas Ele é Ele, quem poderá fazer-lhe oposição? Repita comigo, Ele faz o que quer. Então por que a minha vida não está fluindo da forma que deveria estar fluindo? Deus faz o que quer, Ele faz todas as coisas. Não existem dívidas que não possam ser sanadas, não existe uma enfermidade, mesmo que a medicina fale, é incurável, não existe nada incurável perante a voz do Senhor. Não existem relacionamentos que o Senhor não possa restaurar. Ele pode tudo. Repita comigo, só não pode negar a sua palavra. Ele pode todas as coisas, Ele só não pode negar a sua palavra. O Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. No livro de Provérbios, se eu não me engano, capítulo 16, versículo 10 diz: os homens fazem os planos, mas a última palavra quem dá é Deus. Jó 42, no versículo 2 diz: o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas quais são os planos de Deus na minha vida? Jeremias 29, pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, planos de lhes dar um futuro, ou minha tradução preferida, repita comigo, ou o fim que eu espero. E qual que é o fim que você está esperando? Qual que é a sua ambição? Quais são os seus sonhos, seus projetos? Como que você quer que seja o seu final de ano? Esse é o projeto do Senhor na sua vida. Te dar o fim que você espera, de receber tudo aquilo que você só está orando, planejando, mas ainda não conseguiu viver. Só que existe somente um caminho para você alcançar esse objetivo. Repita comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Histórias tristes não trazem vitória. Eu poderia conversar com todos vocês e pedir para vocês para compartilharem comigo o seu passado, a sua história de vida. Muitos, eu creio, que teriam histórias muito fortes. Só que histórias tristes não trazem a glória do Senhor em nossas vidas. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de algo que é insubstituível. A fé é necessária. A fé é o único caminho possível para você receber a glória do Senhor na sua vida. O que eu falei lá atrás que é a fé? É o nosso acreditar com obras. É o nosso confiar com obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele, repita comigo, se aproxima, eu continuo, precisa crer. Você estar na igreja te aproxima de Deus? Aproxima.
Você comprar uma Bíblia para você te aproxima de Deus? Sim, você está conhecendo a palavra dele, você está investindo na palavra dele. Só que se aproximar não é o suficiente. Quem dele se aproxima precisa crer. Existem pessoas que estão tentando se aproximar, mas não têm crido, por isso que nada tem mudado. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Repita comigo, vozes. Existem 3 vozes que nós temos que tomar muito cuidado com algumas delas, e precisamos abrir o nosso coração para uma delas. Primeira voz, a voz do diabo. Essa vem para te desmotivar, essa vem para te jogar para baixo, essa vem para te falar que não é possível, que não vai dar. Essa voz vem para matar a sua fé. Se nós voltarmos na história de Saul, quando ele foi consagrado, ele foi separado, quando ele foi ungido para ser rei, imediatamente a frase que foi dita: veja esse homem, não existe outro homem como ele na terra. Só que outras vozes, e na passagem diz, vozes malignas, falaram o seguinte: mas é esse o nosso libertador? Mas é só isso? É esse que vai ser o responsável por nos liderar? É esse o homem que vai governar, que vai reinar sobre tudo? Não dê lugar para essas vozes. Se alguma voz vem e não produz o sentimento de esperança na sua vida, não te faz acreditar em algo melhor, essas vozes não vieram de Deus. Segundo tipo de vozes, a da sua consciência, aquelas vindas de você. Qual que é o grande problema dessas vozes? Elas podem ser negativas ou positivas, mas elas sempre vão estar limitadas ao que os nossos olhos veem. E os nossos olhos são limitados. Eles alcançam até onde eles conseguem enxergar. Então, se você não conseguir enxergar uma saída, você não vai acreditar que tem uma saída. Se você não conseguir enxergar que existe uma solução, você não vai acreditar que existe uma solução. As vozes vindas de nossas cabeças, aquelas que partem de nós, são as vozes do racional. Mas com Deus não é assim que funciona. Porque muitas vezes não vai fazer sentido. Muitas vezes situações assim vão te surpreender, ao ponto de você falar, mas como? Não era possível. Por intermédio de Deus, um vale de ossos secos pode voltar a viver. Por intermédio do poder de Deus, o sol e a lua podem parar. Por intermédio do poder de Deus, a água pode ser transformada em vinho. Por intermédio do poder de Deus, com poucos pães e peixes, nós podemos alimentar uma multidão de 5.000 ou de 7.000 pessoas. E os nossos olhos naturais não conseguem enxergar isso. E existe o terceiro tipo de voz, que é esse que nós precisamos dar abertura em nossos corações. A voz de Deus. A voz de Deus vem para que nós possamos retroceder no que diz respeito ao pecado, e que nós venhamos avançar para a vitória. Muitas vezes os nossos olhos vão mostrar que é impossível, mas a nossa fé, as vozes de Deus em nossas vidas, vão, repita comigo, provar que é perfeitamente possível. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá, repita comigo, convicção de coisas que não vemos. Eu não vejo, mas eu estou vivendo. Está distante, mas eu já recebi. Ainda não está aqui não, mas já está aqui sim nas minhas mãos. É necessária essa convicção. O Senhor abençoa os convictos, os ousados. Se em algum momento nós formos dominados pelo sentimento de incerteza, dúvida, e se talvez aconteça, nada vai mudar.
É a nossa convicção, a nossa certeza que muda os nossos resultados. É a convicção, é a certeza que cura os nossos destinos. É a nossa convicção, é a nossa certeza, por intermédio da nossa fé, que a nossa história começa a ser transformada. Hebreus 11, a partir do versículo 5. Essa aqui é chamada de a galeria dos heróis da fé. Repita comigo: pela fé eu continuo. Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Para quem não conhece ou não sabe, ou se esqueceu, somente 2 homens em toda a história não conheceram a morte: Enoque e Elias. Eu já ouvi uma frase uma vez, eu não lembro exatamente como ela foi dita, mas foi mais ou menos assim: a única coisa que nós temos de certeza na vida é a morte. Aqui nós vemos um homem que não conheceu a morte. Só que existem pessoas que estão morrendo muito antes de suas mortes de sepultura. Casamentos estão morrendo, empresas estão morrendo, famílias estão morrendo, e pela fé nós não veremos esse tipo de morte. Pela fé, nós vamos passar por essa vida cheios de vida. Porque existe uma diferença muito grande entre estar vivo e estar vivendo. Existem pessoas que estão vivas, mas estão em uma espécie de estado vegetativo. Respiram, existem, mas não realizam absolutamente nada, não conquistam absolutamente nada. E pela fé, ele não conheceu a morte. E pela fé, nós não conheceremos a morte. Pela fé, a nossa empresa não vai morrer. Pela fé, o nosso casamento não vai morrer. Pela fé. Pela fé. Repita comigo novamente: pela fé, Noé, eu continuo, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, construiu uma grande arca. O que aconteceu nessa época? Noé foi alertado sobre as consequências que estavam prestes a vir. Naquele tempo, aquele povo estava totalmente corrompido. Noé era considerado o único homem íntegro no seu tempo. E o Senhor alertou sobre as consequências. Quem não entrasse na arca iria morrer no dilúvio. E somente pela fé nós vamos obedecer à vontade do Senhor, sabendo das consequências que nós já fomos alertados. Aqui nós vemos um homem que recebeu a seguinte instrução: construa uma arca porque um dilúvio muito forte vai acontecer. Só que não tinha um pingo de água, não estava chovendo, não tinha nada, mas pela fé, ele obedeceu, e por conta de sua fé, ele foi o único que sobreviveu, ele e a sua família. Pela fé, repita comigo: pela fé, eu continuo. Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia. Saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, para o lugar onde te mostrarei. Ele não sabia para onde ele ia. O futuro era incerto. Ele simplesmente confiou no Senhor. Pela fé, ele saiu do lugar onde ele estava. E é pela fé que você vai ter coragem de sair do lugar onde você está e ir para um outro lugar. Mas para onde? Não importa. Deus não trabalha contra nós. Quando Ele te pede algo, quando Ele te envia para um lugar, é porque Ele vai te honrar. E mesmo não sabendo onde era, o que iria acontecer, o que ele iria encontrar, ele simplesmente agiu a sua fé e deu os passos de fé. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar, repita comigo, um filho. Estéril e em idade avançada. Vamos trocar, já passou de hora. Se não aconteceu até agora, não acontece mais. Se não deu certo na sua vida até agora,
não vai dar certo nunca mais. Se você não foi abençoado até esse instante, você não será abençoado mais. Se você não foi abençoado até esse mês de novembro, você não vai ser mais abençoado em dezembro. Só que pela fé, ele creu no contrário. Por isso ele viveu o impossível. Por isso ele viveu o sobrenatural. E o mesmo é válido para nós. Pela fé, estamos no final. Mas pela fé, ainda este ano, repita comigo, eu vou gerar grandes sonhos e projetos. Pela fé. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. O Senhor já tinha falado, por intermédio de Isaque te farei pai de multidões. A sua descendência vai sim alastrar para todos os lugares. Mas qual que é o sentido se o Senhor falou para mim, que por intermédio de Isaque, eu vou viver toda essa glória, e o Senhor está querendo tirar o Isaque de mim? Pela fé, ele creu, ele confiou. Repita comigo, concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Conclusão. Existem pessoas tirando conclusões precipitadas de suas vidas. Existem pessoas concluindo sempre o pior. Sempre que os momentos difíceis aparecem, sempre que as lutas acontecem, as conclusões são sempre as piores. Já foi, vai dar ruim, vai ficar por isso mesmo. Mas pela fé, a sua conclusão tem que ser totalmente diferente. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus. Moisés foi criado na realeza. Ele tinha poder, autoridade, ele tinha muitos prazeres disponíveis, mas pela fé, ele renunciou a tudo isso para ficar junto com o povo de Deus. E conosco não é diferente. O que todos esses homens têm em comum? Primeiro, eles eram homens comuns como todos nós, sujeitos a sentimentos, sujeitos a batalhas, sujeitos a conflitos, sujeitos aos testes do Senhor, sujeitos à mesma palavra de Deus. Mas o que os tornava tão diferente? A fé desses homens. E o que vai te tornar diferente? A sua fé. Aqui nós vemos histórias específicas para cada um. Agora conte a sua história para você. O que você precisa vencer, ou o que você quer conquistar? Diga para você, pela fé, o Vitor vai avançar. Pela fé, o seu nome, você já venceu. Somente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que chama a atenção de Deus para nós, não são os nossos problemas. O que deu vitória a Davi, não foi o fato de Golias ter 2,90 metros de altura, ser treinado para a batalha, ser o oponente mais perigoso que ele poderia enfrentar. Mas foi a fé de Davi que fez a diferença. Só que se a palavra vem, se ela não for misturada com a fé, nada vai acontecer. Se nós pegarmos a passagem de Pedro caminhando sobre as águas, o Senhor subiu no monte para orar, e Ele despediu todos os seus discípulos, e esses discípulos entraram no barco, e foram navegando, e depois o Senhor veio caminhando sobre as águas, e a reação de cara desses discípulos foram, é um fantasma, porque o medo nos faz criar coisas que não existem. Só que Jesus falou, calma, sou eu. E Pedro disse o seguinte, se és tu, mande-me ir ao teu encontro. E Jesus falou o quê? Repita comigo, venha. O que ele fez? Liberou uma palavra.
Se Pedro tivesse ficado dentro do barco, não tivesse misturado a palavra com a sua fé, ele teria ficado dentro do barco e não teria vivido o milagre. Infelizmente, existem pessoas que estão presas no mesmo barco há muito tempo. Quando nós falamos do barco, nós estamos falando da mesma realidade. Quando nós falamos de barco, nós estamos falando do mesmo resultado. Presos à mesma medida, presos à mesma história, presos na mesma tempestade, presos nos mesmos problemas. E hoje o Senhor está te convidando para sair do barco. Só que é necessário ousadia, é necessário coragem, e principalmente, repita comigo, fé. É uma palavra muito curta, mas de um poder extraordinário. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Ele era capaz de enxergar aquele que era invisível. E a fé faz exatamente a mesma coisa em nossas vidas. Ela nos faz enxergar coisas que são invisíveis, coisas que no momento nós não podemos ver, mas pela fé nós já tomamos posse e começamos a desfrutar. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, repita comigo, morreram afogados. O povo de Deus e os egípcios, ambos passaram pelo mesmo lugar. Um passou como se fosse em terra seca, e os outros morreram afogados. Quando nós tentamos passar por caminhos perigosos, lugares perigosos, e nós não misturamos com a fé, nós morremos afogados. Esse versículo para mim é tão poderoso, que se nós voltarmos nessa passagem, diz que Faraó e o seu exército estava cercando ele atrás, e na frente existia o mar, não tinha saída. Só que pela fé o Senhor cria uma saída onde não existe. O Senhor pode abrir o mar que está na sua frente, ou Ele pode fazer como Pedro, fazer com que você caminhe sobre esse mar, sobre essas águas. Então seja de uma forma, seja de outra, Ele age em favor da sua fé, Ele age em favor para te beneficiar, para te abençoar, mesmo que pareça impossível, que não tenha lógica, mas Ele te honra. Pela fé caíram os muros de Jericó. Josué, ele poderia ter dado todas aquelas voltas, mas se ele não tivesse misturado aquelas voltas com a sua fé e perseverança, ele só teria feito um exercício físico, ele só teria feito uma caminhada, ele teria terminado cansado, fadigado, com as pernas cansadas, e nada teria mudado. Muitos estão vivendo essa mesma realidade, tem caminhado, tem se cansado e nada tem acontecido, mas pela fé, aquelas muralhas que eram consideradas, repita comigo, impenetráveis, caíram por terra. Eles não sabiam o que tinham do outro lado, eles não sabiam o que estava por vir do outro lado. Existem muitos que se depararam com uma muralha na sua frente, e não sabem o que tem do outro lado. Mas eu garanto, dentro desse outro lado, existe muita glória e poder, existe um novo tempo, existe uma nova realidade, só que você só vai conseguir atravessar, passar para o outro lado, se as muralhas caírem por terra, e as muralhas só vão cair por terra por intermédio da fé. Todos eles obtiveram aprovação, repita comigo, por causa de sua fé. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, que também pela fé, com 300 homens, venceu um exército comparado a um enxame de abelhas. Baraque, repita comigo, Sansão. Para quem estava aqui ontem na reunião dos colunas, Sansão foi a base, foi a palavra que foi liberada para nós. Sansão foi um projeto inédito.
Nunca houve um Sansão, em toda a história, com tamanho poder e capacidade. Por intermédio de Sansão, grandes feitos, grandes realizações. Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. O que isso quer dizer? O que seria necessário muitas pessoas, o que seria necessário um exército, com a sua fé, você pode produzir o resultado de muitos. Você pode produzir o resultado equivalente a centenas de pessoas. Você sozinho, por intermédio da fé, pode crescer ao equivalente a um número absurdo de pessoas. E por intermédio da sua fé, você pode ser algo inédito na sua família, no seu tempo, na sua empresa, no seu ramo, na sua geração. Tudo isso por intermédio da fé. A fé é muito abrangente. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de algo ilimitado. E principalmente sem lógica. Não vai fazer sentido, mas vai dar certo. Não tem muito como explicar. Na verdade, a glória de Deus nós não explicamos. Nós simplesmente vivemos. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi eu não vou nem falar. Samuel e os profetas, os quais, repita comigo, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, pela fé. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Pela fé, o que parecia ser o fim, ainda conseguiram escapar. Da fraqueza, tiraram força. Está desanimado? Não consegue lutar? Pela fé. Tira da fé a força onde você não tem. Aquilo que está faltando, tira da fé. Em Eclesiastes diz que não existe nada de novo, tudo se repete. Então, da mesma forma que esses homens tiveram vitória, é o mesmo caminho que nós alcançaremos as nossas vitórias. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Todos estes viveram pela fé. Mateus 19, versículo 26. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, repita comigo, para as pessoas, isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Põe a outra tradução, isso. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Repita comigo, todas as coisas. Então não diminua o seu sonho, não diminua os seus projetos, só porque você não está conseguindo receber agora, só porque você ainda não recebeu, não aceite diminuir os seus sonhos e projetos, aumente a sua fé, porque é isso que vai trazer à existência aquilo que não existe, é isso que vai trazer a materialização, a concretização de tudo aquilo que hoje só está aqui, é por intermédio da fé. Não diminua os seus sonhos, aumente a sua fé. Hebreus 3, versículo 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram? Cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Existe uma passagem que diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já fomos abençoados. As promessas já foram feitas. As vitórias já estão à disposição. Você só não vai tomar posse, você só não vai viver se você não crer.
Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, repita comigo, porque não tiveram fé. Então todo problema é um problema de fé? Sim, todo problema é um problema de fé. Se não existe nada que o Senhor não possa realizar, se todas as coisas são possíveis, se para o Senhor é possível, mesmo que para o homem seja impossível, então não existe desculpa. Todos os problemas são problemas de fé. E quando nós conseguimos tratar a fé, nós tratamos a nossa vida. Quando nós conseguimos consertar a nossa fé, nós consertamos, mudamos a nossa história. É por intermédio da fé. A fé é o nosso único instrumento possível para chamar a atenção do Senhor. Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Hebreus 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Pois, repita comigo, não foi acompanhada de fé. Eu continuo, por aqueles que a ouviram. Olha outra tradução. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava, repita comigo, misturada com a fé naqueles que ouviram. Nós precisamos ouvir e agir. Ouvir, crer e agir. Senão nada vai mudar. As coisas vão permanecer do mesmo jeito. Os resultados vão permanecer os mesmos. Portanto, se crermos, iremos experimentar o estado de descanso. Se não crermos, nada feito. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher, repita comigo, florescerá. Eu continuo, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor, na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu, repita comigo, que a vara de Arão, eu continuo, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, tinha produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. 12 varas, uma para cada chefe das tribos, uma para cada líder, todas elas o mesmo instrumento, colocada no mesmo lugar, tendo a mesma oportunidade, só que a fé era totalmente diferente. Somente a vara de Arão floresceu, e é isso que o Senhor tem para nós. Por intermédio de nossa fé, muitos podem não estar florescendo, mas repita comigo, eu vou florescer, a minha família vai florescer, os meus negócios vão florescer. E isso é tão poderoso que essa vara não foi nem colocada na terra, não estava plantada em nenhum lugar, só estava plantada em Deus. E quando nós somos plantados em Deus, por intermédio de nossa fé, nós florescemos, nós frutificamos, mesmo que muitos não estejam crescendo, mesmo que muitos não estejam avançando, nós avançamos. Entre os heróis da fé está José, no período de vacas magras, e enquanto todo mundo estava frustrado, sofrendo, desesperado, angustiado, ele estava prosperando e crescendo. Isaac é a mesma coisa, ele chegou em um lugar, fome, miséria, seca, nada dava certo, mas ele era abençoado.
Porque não são as crises que definem os nossos resultados, mas sim a nossa capacidade de colocar a nossa fé em ação ou não. Os momentos difíceis não têm poder sobre os seus resultados. A partir do momento que você mistura a sua palavra, a palavra de Deus, com a sua fé, com o seu bom posicionamento, você frutifica de uma forma sobrenatural. Não tem explicação, mas acontece. Não tem sentido, mas Deus te promove. É isso que Deus tem para nós. É isso que Ele quer realizar na sua vida. Ele quer te fazer florescer no meio de muitos paus comuns, no meio de muitas varas que não têm florescido. Ele quer que você seja a diferença. Então, não seja incrédulo. Repita comigo, creia. Repita comigo, eu vou crer, independente das circunstâncias. Pare de duvidar e creia. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, repita comigo, não acreditarei. Não é ver para crer, mas sim crer para depois ver. O que na galeria dos heróis da fé, o que todos aqueles homens tiveram em comum? Nenhum deles recebeu sinais. Quando o Senhor deu a ordem para que Josué desse a volta nas muralhas de Jericó, o Senhor não derrubou um pedacinho para falar: ó, depois de 7 dias é isso que eu vou fazer com todo o resto. Ele só creu e deu as voltas. Não fique esperando sinais. Existem pessoas que estão esperando sinais e vão passar a vida toda esperando, porque nada vai mudar. Então, tão somente creia. Não é esperar acontecer, é fazer acontecer. E como que nós fazemos acontecer? Por intermédio da fé. Não é esperar o milagre, é provocar o milagre. Não é esperar a mudança, é provocar a mudança. Não é esperar um acontecimento extraordinário, é provocar esse acontecimento extraordinário. Nada é por acaso, nada é coincidência, tudo é provocado. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Repita comigo: bem-aventurados ou felizes. Repita comigo: os que não viram e creram. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Realizados aqueles que não viram, mas creram. Prósperos aqueles que não viram, mas creram. Jesus disse: você crê porque viu com os próprios olhos? Repita comigo: bênçãos maiores ainda estão reservadas para os que creem sem ver. Bênçãos maiores, bênçãos sobrenaturais, bênçãos, padrões, muito acima daqueles que vocês têm vivido. Só que você só vai desfrutar dessas bênçãos maiores, desse novo nível de vida, desse novo sentimento de realização,
se você crer. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. O Senhor faz planos para conosco. Ele tem planos com todos nós. O que aconteceu na sua vida até o dia de hoje é só uma pequena parte dos planos que o Senhor tem com você. Muitas outras coisas não foram reveladas. Muitas coisas Ele ainda não contou. E Ele só vai te contar, Ele só vai nos mostrar, se agirmos a nossa fé. Por isso que nós precisamos crer independente das circunstâncias. No início eu li, Ele é Ele. Ele tem tudo o que você precisa. Ele tem tudo o que está faltando na sua vida. Ele pode o que você não pode. E Ele quer fazer na sua vida. Na semana passada, em uma das reuniões que eu fiz, eu revelei qual que é o grande segredo para a grande maioria não viver a glória de Deus em suas vidas. Você quer que Deus te abençoe? Você quer sim ou não? Nós queremos que Deus faça. E existe uma boa notícia. E Deus também quer fazer. Nós queremos que Ele faça e Ele quer fazer. Então por que ainda não aconteceu? Por que ainda muitas respostas ainda não aconteceram? Porque infelizmente as pessoas querem assim. Eu quero que o Senhor faça, mas eu quero que o Senhor faça do meu jeito. Eu quero que o Senhor faça, mas eu quero que o Senhor faça com o meu nível de entrega. Eu quero que o Senhor faça, mas eu quero que o Senhor faça com aquilo que eu estou disposto a entregar. Se precisar ir além, eu não vou, mas eu quero que o Senhor faça do mesmo jeito. Mas não é assim que funciona. Deus quer fazer, mas tem que ser do jeito dEle. Tem que ser segundo a sua vontade, segundo aquilo que Ele está ordenando a você. Mudanças são acompanhadas de mudanças. Então alguma coisa precisa mudar para que mudanças aconteçam em nossas vidas. Alguma transformação, alguma coisa tem que ser mudada, tirada ou acrescentada para que mudanças aconteçam em nossas vidas. E quando nós falamos da glória de Deus em nossas vidas, nós não estamos falando de uma glória passageira. Nós estamos falando de glória eterna. E quando eu falo de eternidade, não estou falando simplesmente de salvação. Estou falando de eternidade enquanto nós estivermos aqui na terra. Porque não tem sentido nenhum o Senhor te abençoar durante um mês e o resto da sua vida ser uma desgraça. Não tem sentido Ele te abençoar por 5 anos, se os próximos 10, 20, 30, 40 vai ser, sim, de muita infelicidade. Mas com Deus não é assim. Aquilo que Ele faz na sua vida, Ele estabelece. Quando era tudo trevas, escuridão, antes da nossa existência, o Senhor disse, haja luz. Ele pediu, Ele ordenou. Foi um posicionamento convicto, foi um posicionamento diferente. E nós precisamos dessa mesma convicção, para que haja essa luz em nossas vidas, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja prosperidade. Só que isso depende do nosso posicionamento de fé. Ele pode todas as coisas. Sabe o que você está enfrentando? As suas batalhas, suas lutas. O Senhor está aqui do seu lado. Você está aqui e o Senhor está aqui. Ele tem o controle de tudo. Quem pensa que Ele perdeu o controle por um segundo sequer está enganado. Ele só está esperando nós agirmos a nossa fé para fazer assim, ó.
nos colocar na terra prometida. É a nossa fé que vai provocar os nossos milagres. É por intermédio de nossas obras, nosso posicionamento ousado, que nós vamos receber tudo aquilo que nós temos pedido ao Senhor. Por isso eu gostaria que vocês fechassem os olhos, coloque as suas mãos no coração, e medite sobre tudo que foi falado. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele quer alterar por completo o seu destino. Ele quer mudar toda a sua história. O Senhor quer que você seja um projeto inédito no seu tempo. Só que para isso, Ele quer que você saia do seu barco. Esse barco representa essa zona de conforto, essa mesma realidade. Observem que para todos os milagres, todos não, mas especificamente nesse de Pedro e no de Abraão, tiveram uma coisa em comum: saia do lugar onde você está, saia dessa incredulidade, saia desse comodismo, saia desse lugar de segurança, porque a vida extraordinária não está na zona de conforto, não está na zona segura. O Senhor quer que você viva milagres sobrenaturais. Muitos podem dizer: eu tenho a minha fé, só que os nossos resultados são reflexos de nossa fé. Então seus resultados te mostram qual é o nível da sua fé. Então seja realista consigo mesmo. Será que eu realmente tenho agido a minha fé? Será que eu tenho tido sim posicionamentos de fé? Olhem para os seus resultados. Só que não existe nada tarde demais. Não foi tarde demais para Abraão e para Sara, assim como não é tarde demais para você. Não passou de hora. 1 mês e meio é mais do que o suficiente para o Senhor te abençoar em tudo aquilo que você tem pedido. 1 mês e meio é mais do que o suficiente para Ele te entregar cada um desses inimigos. 1 mês e meio é mais do que o suficiente para materializar os seus sonhos e projetos. É mais do que o suficiente. Só que nós precisamos nos posicionar com fé, com ousadia, com convicção. A sua fé vai te mostrar aquilo que é invisível. Os seus olhos vão te mostrar que é impossível, mas a sua fé vai provar que é perfeitamente possível. Por isso eu gostaria que vocês aproveitassem esse tempo e entrassem em oração, dizendo: meu Deus, eu estou aqui, eu não aceito um não como resposta. Meu Deus, eu não aceito ficar preso a essa realidade, eu não aceito ficar preso a esses resultados. Meu Deus, hoje eu saio do barco da minha vida, hoje eu vou caminhar por essas águas, eu vou atravessar essa tempestade, porque é o Senhor que está me chamando. Venha, o Senhor está falando para você: saia deste lugar, dê passos de fé, passos ousados, e Ele vai te honrar, Ele vai te promover, Ele vai te exaltar, Ele vai te colocar por cabeça, Ele vai te colocar por cima. Diga: meu Deus, eu vou dar esses passos de fé, eu vou fazer o que precisa ser feito. Meu Deus, por muito tempo eu só ouvi a palavra, eu ouvi e nada mudou, mas hoje eu decido misturar a palavra de Deus com a minha fé, e muito, ou melhor, todas as coisas serão mudadas. O sobrenatural do Senhor vai acontecer na minha vida. Diga: meu Deus, eu estou me posicionando, eu estou tomando decisões, e nunca mais a minha vida será a mesma. Meu Deus, eu creio no seu poder, eu creio no seu agir, eu sei que o Senhor vai me promover, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que por intermédio, meu Deus, dessa fé, eu não conhecerei a morte. Meu Deus, a minha empresa não vai morrer, o meu casamento não vai morrer, meu Deus, a minha família não vai morrer. Diga isso: meu Deus, assim como o Senhor foi com Enoque, por intermédio da fé daquele homem, ele não conheceu a morte, e eu também não vou conhecer essa morte. Eu não vou conhecer a morte espiritual, eu não vou conhecer a morte conjugal, eu não vou conhecer. Diga: meu Deus, pela fé eu já venci essas lutas, pela fé eu já venci essas batalhas,
batalhas, pela fé eu já fui honrado, pela fé eu já fui promovido, pela fé eu já fui colocado em posição de destaque por cabeça, em posição de honra, pela fé, meu Deus, eu já construí essa arca, eu já construí, meu Deus, porque eu não vou sofrer as consequências. O Senhor está me alertando há muito tempo, meu Deus, e pela fé eu vou obedecer cada um dos seus mandamentos, cada um dos seus decretos. Diga, meu Deus, pela fé. Hoje eu entendo o que significa fé. Meu Deus, fé é acreditar com obras, é confiar com ousadia, com convicção, com atitudes. Seja sincero, seja realista, diga, meu Deus, por muito tempo a minha fé foi morta, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir. Por muito tempo a minha fé foi morta, porque eu não misturava com obras, então, meu Deus, nada acontecia, mas hoje eu estou dando vida à minha vida, eu vou viver, o meu relacionamento vai viver, a minha saúde vai viver, a minha empresa vai viver, todas as áreas da minha vida vão viver. Chega de ficar estagnado, diga, chega de ficar parado. Meu Deus, eu não aceito, eu não vou me contentar mais com esses resultados, eu não vou ficar preso a essas medidas, eu não aceito, eu quero ir além, então hoje eu decido ir além. Meu Deus, eu quero dar mais passos de fé, então hoje eu decido dar esses passos, porque o Senhor é o Senhor. Diga, Ele é Ele. Ele é Ele, Ele é tudo que eu preciso, é dele que virá a minha vitória, é dele que virá tudo aquilo que eu preciso. Aquilo que eu não tenho, diga, o Senhor tem. Aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Aquilo que eu sou incapaz, o Senhor vai me capacitar. Aquilo que parece não ter saída, o Senhor vai criar uma saída. Diga, meu Deus, não importa se o Senhor vai abrir os mares, ou se eu vou ter que caminhar sobre eles, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me promover, eu sei que o Senhor vai me exaltar. Diga, meu Deus, o Senhor é multiforme graça, então seja de uma forma, seja de outra, o Senhor vai agir para me abençoar. Diga, meu Deus, independente das minhas circunstâncias, hoje eu estou agindo minha fé, eu estou me posicionando com fé, porque eu não aceito sair dessa igreja da mesma forma. Meu Deus, se a palavra vem, ela vem para mudar. Se ela vem para transformar. Se ela vem, meu Deus, é para que tudo seja transformado. Meu Deus, eu quero determine, essa noite será um divisor de águas na sua vida. Não será somente mais um culto, não será um culto normal, não será um culto natural. Diga, meu Deus, eu tenho certeza que ficará marcado como um verdadeiro, meu Deus, uma verdadeira transformação, uma reviravolta vai acontecer na minha vida. Diga, meu Deus, por muito tempo eu não entreguei aquilo que o Senhor estava pedindo, mas hoje eu decido, eu vou entregar. Meu Deus, eu estou disposto a entregar tudo, porque se o Senhor pede, não é para eu chorar, se o Senhor pede, não é para subtrair, se o Senhor pede, é porque o Senhor está querendo me abençoar muito mais. Diga, meu Deus, se por muito tempo eu fiquei preso nessa medida, foi porque eu não quis entregar tudo. Então eu estava atrasando todas as bênçãos que o Senhor tinha para mim, mas hoje eu decido entregar o meu tudo, eu decido entregar o meu Isaac como um ato de fé, e por conta disso eu serei justificado, por conta desse posicionamento eu serei honrado. Meu Deus, eu estou disposto, não vai ser mais do meu jeito, não vai ser da forma que eu quero, não vai ser do jeito que eu quero, não vai ser da minha maneira, vai ser do jeito do Senhor. Diga, meu Deus, vai ser do jeito do Senhor, e pelo jeito do Senhor, meu Deus, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me promover, o Senhor vai me dar respostas. Eu não aceito sair daqui dessa noite sem as minhas respostas, eu não aceito sair daqui dessa noite da mesma forma, eu não aceito sair deste lugar do mesmo jeito. Diga, meu Deus, esses muros vão cair por terra. Essa Jericó que se levantou na sua vida, qual que é a Jericó que se levantou na sua vida? Apresente ao Senhor, fala, meu Deus, hoje eu estou dando essas voltas de fé, e essa Jericó vai cair por terra, custe o que custar, esses problemas vão cair por terra. Fale com esse problema que você está enfrentando, diga, problema, você não vai ficar na minha vida, sobre a minha vida, você não tem influência, você não tem poder, você não tem autoridade sobre o meu casamento, sobre o meu relacionamento, você não tem autonomia, você não pode interferir. Diga, não toque no que é meu, você não tem influência sobre a minha vida. Não importa se os muros são altos demais, se eles parecem ser impenetráveis, diga, a partir dessa noite, eles vão cair por terra, eles não vão me acompanhar. Por muito tempo, esse muro se estabeleceu, e ele não tem saído de lá, mas hoje ele vai cair por terra, de uma vez por todas. Diga, você não tem poder sobre a minha vida financeira, você não tem poder sobre a minha empresa, você não tem poder sobre os meus negócios. Diga, você que está travando o meu financeiro, você que está impedindo que as coisas caminhem, fala, em nome do Senhor Jesus, a partir
partir de hoje caia por terra, na minha empresa não, nos meus negócios não. Eu quero declarar, você que está travando, impedindo que as coisas caminhem, você que está impedindo que novos clientes chegam, você que está impedindo o fechamento de contratos, eu não aceito nunca mais. Diga: não quer meu não, não quer meu não. Diga isso: não quer meu não. Dá uma ordem, assim como o Senhor criou tudo com a sua palavra, você vai criar um mundo novo por intermédio da sua palavra. Então diga: haja luz na minha vida, haja vida na minha vida, haja prosperidade, haja cura, haja paz, haja restauração, haja uma verdadeira reviravolta. Diga: haja renovo. Diga: meu Deus, eu creio no Senhor, independente das circunstâncias. Eu creio que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me exaltar, eu sei que eu serei promovido, e neste mesmo lugar que eu estou, meu Deus, eu vou sair daqui, meu Deus, tendo resultados totalmente diferentes. Diga: meu Deus, não importa se as outras varas não estão florescendo. Diga: as minhas varas vão florescer, a minha vara vai florescer, a minha família vai florescer, a minha vida vai florescer, a minha saúde vai florescer, a minha empresa vai florescer. Todas aquelas varas foram colocadas no mesmo lugar, tiveram a mesma oportunidade, passaram pelo mesmo processo, mas somente a vara de Arão floresceu. Então diga: eu não sei a vara de quem vai florescer ou não, mas a minha vai florescer, a minha vida vai florescer. Eu darei muitos frutos, frutos novos, frutos extraordinários, grandes bênçãos vão acontecer na minha vida. Diga: é um novo tempo que começa a ser estabelecido na minha vida. Diga: com Deus, com o Senhor, aquilo que parece ser o fim é o começo de algo extraordinário. Aquilo que parece ser o fim é só o começo de uma vida extraordinária. Diga: por muito tempo eu não tive forças, mas eu estou tirando forças da minha fé. Pela minha fé eu estou me esforçando, estou travando as minhas batalhas e eu estou vencendo. Diga: meu Deus, não tem si, não tem talvez, não tem incertezas, a vitória é minha, ela é certa. Meu Deus, se a fé é a certeza daquilo que não existe e a prova daquilo que não podemos ver, eu tenho certeza que tudo aquilo que eu não vivi até então está sendo entregue nas minhas mãos hoje. Tudo que eu não vivi, tudo aquilo que eu não desfrutei está sendo entregue nas minhas mãos nessa noite, e essa noite não será uma noite comum, ficará marcada como um novo tempo, uma nova fase. Diga: meu Deus, eu creio no seu poder. Fale: meu Deus, eu quero ser um projeto inédito, eu quero ser um projeto novo, eu quero ser um projeto inédito. Meu Deus, a partir de mim, meu Deus, eu vou produzir resultados equivalentes a 100 pessoas, a milhares de pessoas, assim como Sansão. O Senhor muitas vezes usou 300, 400, milhares de homens para dar vitória, mas com Sansão, ele foi sozinho e ele venceu um exército, e você vai ser esse projeto inédito. Diga: meu Deus, eu vou marcar a minha geração, eu vou marcar a minha família, meu Deus, eu vou marcar, eu creio no seu poder. Pela fé, todos aqueles homens viverão extraordinário, se não existe nada de novo debaixo do sol, eu pela fé vou viver as mesmas coisas. Diga: já passou o tempo de Abraão, já passou o tempo de Josué, já passou o tempo de Davi. Fale com todas as letras: chegou a minha vez, chegou a minha hora, chegou o meu momento, chegou a minha vez de crescer. Pelo intermédio do meu posicionamento, eu vou conquistar reinos, eu vou receber a justiça do Senhor. Por intermédio meu Deus, da minha fé, a boca do leão será fechada. Por intermédio da minha fé, a minha vida vai ser mudada por completo, de cima e embaixo, para todos os lados. Declare como será o seu final de ano. Diga: meu Deus, esse não será um final de ano comum, esse final de ano não será um final de ano natural. Diga: meu Deus, um dia será melhor do que o outro melhor do que o outro, eu vou ter uma semana melhor do que a outra. Meu Deus, eu vou ter, meu Deus, esses últimos dias desse ano serão disparados os maiores e melhores de toda a minha história. Seja específico e não diminua o seu sonho, não diminua os seus projetos, não aceite diminuir o nível da sua oração, aumente a sua fé. O Senhor, muitos têm se contentado com tão pouco, mas o Senhor quer te entregar muito mais. Existem bênçãos muito maiores que estão por vir. Todos os outros planos do Senhor ainda não foram revelados. Então diga isso: meu Deus, não me deixe de fora desses planos. Meu Deus, não me deixe de fora dos seus planos. Diga: meu Deus, revele a mim esses novos planos. Revele a mim esses novos planos. Revele a mim esses novos projetos que o Senhor tem para comigo. Diga: meu Deus, eu vou viver o novo.
Meu Deus, custe o que custar, eu vou viver o novo. Vale, meu Deus, eu vou sacrificar o que precisa ser sacrificado. Hoje eu vou renunciar, eu vou obedecer, eu vou dar os passos, mas eu vou viver o novo. Diga, meu Deus, o novo é muito melhor do que o velho. Então chega dessa velha vida, chega dessa velha história, chega desses velhos resultados, chega desse velho choro, dessa velha tristeza, velha amargura. Aquilo que parecia ser o fim, era só o começo de algo extraordinário. Deus tira de onde não tem, para te favorecer. Ele cria o que não existe, para te honrar. Ele faz fluir aquilo que não vinha fluindo, em seu favor. Todos nós queremos ser abençoados, e Deus quer sim nos abençoar. Se vocês abrirem no livro de Coríntios, lá diz claramente, e com essas palavras, nós temos um alto e claro sim do Senhor para todas as promessas que foram feitas. Não é um sim natural, não é um sim comum, é um alto e claro sim. Pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, planos de lhes dar um futuro, ou o fim que vocês esperam. Os seus sonhos, esse é o fim que Deus tem para você. Os seus projetos, esse é o final que Deus tem para você. Deus só tem coisas grandes. O Senhor se envolve constantemente com obras, e essas obras nunca são pequenas. Então diga isso para você: meu Deus, não me deixe de fora dos seus projetos. Se o Senhor tem algo grande nesse final de ano, Senhor, o Senhor vai me colocar nisso. O Senhor vai colocar o meu nome, o Senhor vai colocar a minha família, o Senhor vai colocar os meus negócios, o Senhor vai colocar tudo que diz respeito à minha vida neste lugar. Diga: essa posição é minha e eu não abro mão. Esse lugar é meu e eu não abro mão. O Senhor te criou para marcar a sua geração. Ele te criou para ser a diferença no meio de resultados comuns. Ele te criou para você se destacar no meio de pessoas naturais. Porque você tem um diferencial muito grande: a sua fé. E se sem fé é impossível agradar a Deus, a partir do momento que você age a sua fé, Deus é por você. E se Ele é por você, quem poderá ser contra você? Quem poderá frustrar a materialização dos seus sonhos e projetos? Quem poderá impedir a sua vitória? Quem poderá impedir que você tenha um final de ano poderoso, de grandes realizações? Repita comigo: ninguém vai me impedir. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou florescer, eu vou frutificar, eu vou viver o novo. Creia nisso. Creia, porque Ele age em favor de todos aqueles que o buscam. Nós somos ensinados que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, a partir dessa noite, se você crer no seu coração, nunca mais a sua história será a mesma. Porque nós cremos em um Deus que Ele não cura momentos, Ele cura destinos, Ele cura vidas, Ele muda histórias. E hoje Ele está mudando a vida de muitas pessoas aqui dentro. Senhor, levante as suas mãos, por favor. Eu sei que o Senhor tem grandes sonhos, grandes planos, grandes projetos, tem grandes coisas preparadas para o seu povo. Eu peço que o Senhor não nos deixe de fora, que o Senhor coloque cada um daqueles que aqui estão, nesses planos que o Senhor tem. Meu Deus, eu quero determinar que esse final de ano venha a ser um final de ano poderoso, que esse final de ano venha a ser um final de ano glorioso, de grandes bênçãos, grandes definições. Que esse final de ano fique marcado como disparado no melhor final de ano de toda a história de vida do seu povo. Eu quero declarar que aquilo que não estava acontecendo, que passe a acontecer, que tudo aquilo que não estava fluindo, que passe a fluir,
que tudo aquilo que estava travado, que seja destravado, que o que não estava dando certo, que passe a dar certo. Meu Deus, que até aquilo que tinha tudo para dar errado, que passe a dar certo na vida do seu povo. Que o Senhor possa converter cada uma das maldições em bênçãos. Que o Senhor possa converter choro em alegria, miséria em prosperidade, divisão em união. Eu não sei o que o Senhor tem para o seu povo, mas eu quero declarar: nada é impossível para o Senhor. Eu não sei o que você está sonhando, planejando, eu não sei quais são as suas necessidades, mas nada é impossível para o Senhor. E eu quero determinar que pela nossa fé, pelo nosso posicionamento, nessa noite, todas as vitórias foram entregues ao seu povo, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu creio nisso, eu recebo e tomo posse. Esse final de ano será disparado o melhor final de ano de toda a minha história, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.